eu tenho que pedir no último dia de ano, é que eles ficam tão empolgados. Muito bom, muito bom. Você que é um convidado nosso, está aqui pela primeira vez, seja amado, seja querido, se sinta parte dessa família, se sinta importante neste lugar, amém? Bom, todo ano nós temos o costume de buscar em Deus uma palavra profética, tá? A respeito do ano em que nós estamos entrando, né? Neste ano não é diferente, e quantas coisas aconteceu, né? Nós falamos que esse ano foi o ano dos céus abertos. Alguém estava nesse culto aqui dizendo isso? E com certeza, aqueles que ousaram acreditar nessa palavra, eles com certeza experimentaram de um tempo dos céus abertos, aonde Deus fez coisas maravilhosas. Só de você estar aqui, querido, já é um grande milagre. Só de você estar firme, forte, de pé, caminhando, já é um grande milagre. E não é diferente. Hoje, com certeza, Deus vai trazer uma mensagem nos levando a enxergar esse ano. De que maneira nós vamos viver? De que maneira vamos olhar para o ano de 2024? Qual é a nossa postura? Qual é a posição? Né? E eu ouvi muito forte no meu coração, Deus dando uma direção sobre o ano de 2024. É o ano do ouvir a Deus. Sabe, às vezes parece que é meio redundante, né? Que todo mundo tem que ouvir a Deus. Todo mundo tem que escutar de Deus e ser guiado por Deus. Mas a pergunta é, será que todos ouvem a Deus? Será que nesse ano de céus abertos, você conseguiu ouvir Deus fazendo coisas na sua vida, falando com você, te direcionando? Né? Quantos irmãos, amigos, pessoas que nós amamos, se perderam, permitiram que sentimentos, tropeços, enganosos dominassem seu coração e reclamassem, ou murmurassem, ou deixassem, sabe, outros valores entrar dentro do nosso coração. Então a pergunta é, será que todos ouvem a Deus? Porque se nós temos um ano do ouvir a Deus, né? Não é de ouvir, é do ouvir, tá bom? Então colocaram errado lá. É diferente. É do ouvir a voz dele. Será que nesse ano do ouvir a Deus, realmente todas as pessoas ouvem a Deus? João capítulo 10, verso 27 diz o seguinte, querido. Eu preciso correr porque daqui a pouco tem contagem regressiva, nós vamos fazer mais adoração, então temos que liberar uma palavra sobre a tua vida. João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, princípio, querido, daqueles que ouvem a Deus, as ovelhas dele ouvem a sua voz. As ovelhas desse rebanho, as ovelhas do Senhor Jesus, elas ouvem. A resposta do ouvir está no seguinte: elas o seguem, elas não têm medo. Então, nesse ano que nós vamos entrar em 2024, você precisa eliminar o medo de responder à voz de Deus, de dizer sim para Deus, de tomar decisões que apontam para Deus. João capítulo 6, verso 45 diz assim: está escrito, por favor, dê água para mim. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Olha só o que está escrito: serão todos ensinados por Deus. Portanto, aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Uma outra característica daqueles que ouvem a Deus, eles aprendem com o Senhor e eles seguem a Jesus. Então não é só escutar aqui e está tudo certo. A gente precisa ter ações, postura, uma maneira diferente
sabe, de responder à voz de Deus, querido. Porque senão, meu amado, não acontece nada. Porque senão você não está realmente sendo o que tem que ser, chamado para ser, o eleito. Será que nós, como igreja, estamos ouvindo a Deus? Será que eu ouço e aprendo? Será que eu vou a Jesus? Olha só o que Apocalipse capítulo 3, verso 20 diz: eis que estou à porta e bato. Então Jesus, ele está à porta do nosso coração, chamando a nossa atenção, não brigando, não apontando os erros, mas te levando a caminhos. Eu falei um tempo atrás, semanas passadas, eu falei sobre uma questão onde que Deus não está no controle de todas as coisas, amém? Vocês estavam aqui? Mas é lógico que Ele está no controle. Quando nós entregamos a nossa vida para Ele, Ele se coloca agora no controle. Por quê? Porque Ele, controlando a minha vida, Ele me faz andar pelas suas veredas, pelas suas justiças, pela tua vontade, pelas tuas bênçãos, pela tua proteção, pela tua segurança, pelo teu amor, pelo teu sucesso, querido. Quando nós entendemos isso, então Deus, Ele está à porta do nosso coração, toque, 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 batendo aí. Deus não vai te forçar a nada. Deus não vai te levar a obrigar a fazer alguma coisa que não seja a sua vontade, querido. Quer viver um tempo novo em Deus? Quer viver um novo tempo, uma nova estação no Senhor? Entenda que não é só escutar, não é só sentar aqui, mas é começar a deixar Deus fazer coisas na sua vida. E cara, isso é muito importante. Posso ouvir um amém? Então, eis que estou à porta e bato. Olha que ele diz: se alguém ouvir a minha voz, não é se alguém ouvir a batida, não é se alguém estiver ouvindo algum som estranho, diferente, mas a voz dele. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Você percebe que Deus está falando com muita gente. Deus está chamando os seus. Nós estamos vivendo em tempos que ouvir a voz de Deus, querido, é algo que está escasso. Houve um tempo na Bíblia, se vocês leem a Bíblia, entre o Antigo e o Novo Testamento, que Deus deixou de falar com a nação durante de 400 a 500 anos, onde não se ouvia a voz de Deus. Imagine nos dias de hoje, nós como igreja, não temos mais esse feeling, esse lado espiritual de ouvir a direção de Deus, e nós começarmos a fazer deuses da maneira que nós imaginamos, da maneira que nós pensamos. Olha a bagunça que isso ia virar. Deus tem falado conosco a todo momento, de verdade, querido. Olha, Deus, Ele fala a todo momento com você. Eis que Ele está à porta, batendo, gritando ao teu coração, te chamando, te direcionando, te capacitando, te levando a viver sonhos, propósitos, gerando milagres, coisas sobre a tua vida. O problema é que nós não estamos abrindo a nossa porta, nós não estamos dando acesso a Deus. Então, no ano de 2024, querido, nós temos que começar a mudar a maneira que ouvimos a voz do Senhor. Amém? Mateus capítulo 13, verso 14 diz assim: e neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouvindo de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Sabe, Jesus, ele estava falando isso para o seu povo, para Israel, a nação santa, a nação escolhida, que começaram a ouvir a Deus de mau grado, fechando os seus ouvidos, fechando os seus olhos, fingindo não estar entendendo.
E aí nós hoje, uma igreja no século 21, achando que está tudo legal, vamos pôr bexigas, vamos fazer uma ceia, vamos fazer coisas bonitas, vamos cantar canções, e a gente está tudo com cara de anjinho, com tudo com cara de santo, mas a nossa vida não muda, a nossa história não muda, é repetido os erros, é repetido as nossas falhas, os sentimentos egoístas estão aqui ainda, coisas estão dentro do nosso coração que Jesus queria tirar, limpar, e a gente vamos relevar. Sabe por que nós vamos relevar? Porque nós não queremos ouvir a voz de Deus. Essa é uma palavra que deveria ser de muita alegria para nós. Talvez o nosso coração deveria gritar: uau, glória a Deus! E com certeza é esse o desejo do nosso coração. Na virada do ano, nós temos uma alegria de receber uma mensagem onde este ano é o ano do ouvir a Deus. Como se Deus estivesse agora conectando a nossa vida, nossos sentimentos e falando assim: presta atenção, o que é mais importante? Aonde que é mais importante? Nós passamos por uma série esses últimos dias falando qual é o lugar mais importante. Maria escolheu esse lugar, e Jesus falou: dela não será tirado. Sabe, querido, nós precisamos quebrar as estatísticas. Nós precisamos eliminar, sabe, as coisas que estão determinadas. Por exemplo, sabia que estatisticamente, quantos aqui são filhos de pais separados? Levanta a mão. Houve separação aí na tua vida. Ok. A estatística diz que você também vai ser uma pessoa que vai ter problemas de separação. Quantos? Sabia? Quantos aqui, estatisticamente, são filhos ou foram filhos de pessoas pobres? Levanta a mão. Estatisticamente. As estatísticas estão aí. Sabe, estatisticamente estão dizendo então que a igreja hoje é uma igreja morna. Sabe, onde tem gente mais problemática é aqui, onde devia ser um lugar onde devia pessoas estarem operando, andando, vivendo em milagres, vivendo de uma forma sobrenatural, vivendo para Deus. E de verdade, a nossa maior intenção nesse lugar é tirar algum proveito, alguma coisa boa, alguma bênção que Deus pode me trazer. Não deveria ser esse o desejo do nosso coração, querido. Hoje seria um dia de muita gratidão, porque mais um ano o Senhor nos sustentou neste lugar. Mais um ano o Senhor nos fez vencedor. Mesmo eu e você não merecendo, mesmo eu e você não ouvindo Ele, mesmo eu e você colocando vários outros valores dentro do nosso coração, primeiro lugar do que Deus, mesmo assim, Ele não mudou o sentimento que Ele tem por você. Mesmo assim, Ele não deixou de te abençoar. Mesmo assim, Ele não deixou de tornar você bênção. Ele não deixou de faltar o dinheiro na tua casa. Ele não deixou o aluguel faltar. Ele não deixou a comida faltar. E mesmo você reclamando, mesmo você não valorizando, Ele sustentou você todos esses dias. Posso ouvir um amém? Se nós não pararmos um pouquinho essa agitação, esse monte de vozes, essas monte de estatísticas, sabe quantas outras coisas, sabe, que não são estatísticas, mas quanto do teu passado ainda te condena, quanto ainda de sentimentos errados estão controlando você, as suas ações, as suas atitudes, quantas coisas que você aprendeu errado e ainda quer carregar isso errado. Por quê? Porque você não quer ouvir a voz de Deus. Porque Ele está batendo, e Ele está batendo com muito amor. Jesus, Ele é muito amor. Eu não consigo imitar o amor dEle quando eu falo dessas coisas. Eu queria que a minha voz soasse com muito carinho dentro do teu coração. Com muito carinho assim, dizendo assim: olha, eu estou me preocupando muito com você. E o Senhor não aguenta mais ver teu choro, a tua lágrima. E Ele tem te direcionado, Ele tem te colocado em alguns lugares. Ele tem te levado a viver coisas, mas você não consegue entender, porque você tem endurecido, você tem ouvido de qualquer jeito o Senhor. Então, todos ouvem a Deus, mas de que maneira? Todos nós ouvimos, mas de que maneira? Porque todos ouvem, mas nem todos o seguem. Todos ouvem, mas nem todos aprendem. Todos ouvem, mas nem todos abrem a porta da sua alma e dizem: Jesus, controla tudo. Eu quero confiar em Ti. Meu amado, se o céu pudesse se abrir agora
e Jesus, de uma forma mais poderosa, olharam em teus olhos, eu tenho certeza que você ia ter uma consciência assim, cara, esse cara me ama demais, ele me protege demais, ele quer muito bem para mim. Posso ouvir um amém? Sabe, ouvir de mau grado, amados, é não demonstrar interesse, é ter uma relutância contra a palavra. Não, mas é difícil, mas isso aqui e aquilo outro. A gente traz justificativas, a gente traz opiniões nossas, a gente traz sentimentos que estão tudo feridos dentro de nós, e queremos alinhar esses sentimentos com a palavra, que é pura, que é verdadeira, que é única. Deus está falando com você. Então, 1 Coríntios capítulo 14, verso 10, diz assim, que há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Então, eu acredito que todos nós desejamos ouvir a Deus. Todos nós. Mas para ouvir a voz de Deus, você tem que parar de ouvir as opiniões. Quantos aqui se importam com as opiniões? Com as estatísticas, com o medo, com o seu passado, com as suas derrotas. As coisas vão piorar. Pastor, não era para trazer esperança? Eu quero trazer esperança ao coração de todos, amém? Porque a única esperança está, querido, em ouvir a voz de Deus. Se você ainda está ouvindo as opiniões, o seu medo, os seus traumas, se você olha para a tua vida e se vê como derrotado, porque a vida inteira pessoas falaram que você é um derrotado, que você é um vagabundo, uma vagabunda, que você não vai dar em nada, que você não serve para nada, que você não presta para nada. Essas são vozes, existem milhares de vozes. A internet são vozes. Nós temos hoje pessoas que parecem ser de Deus. A pastora falou esses dias, sabe, você vive na internet procurando uma palavra de Deus. Você que vive procurando uma palavra de Deus, deixa eu te falar, para de procurar a palavra de Deus, ela está aqui, ó. Sabe o que você está procurando? Você não está procurando a palavra de Deus, você está procurando aprovação para os seus desejos. Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com as suas opiniões. Posso ouvir um amém? Existia um homem na Bíblia chamado Samuel. Alguém já ouviu falar sobre Samuel? Ele foi um profeta. E é interessante a história dele. Eu quero trazer através da história dele uma esperança para o teu coração. Eu quero que você entenda algo. Cara, nós estamos aqui para festejar, mas de verdade, gente, a comida não é mais importante do que essa mensagem que Deus tem para falar no teu coração. A meia-noite desse dia não é mais importante do que aquilo que Deus quer que você entenda neste lugar. A nossa alegria não é porque o ano vai virar, não é porque você colocou uma roupa branca, não é porque você vai comer aqui na igreja. A nossa alegria é porque Deus está falando conosco, que nós estamos ouvindo a Deus. Samuel, para quem não sabe, ele é filho de Ana, um menino desejado, sonhado, aonde a sua mãe não podia ter filho, era humilhada pela outra esposa do marido dela. E um dia Deus atende a voz do coração dessa mulher e ela ganha um filho, ele dá o nome de Samuel, e ela coloca Samuel para morar na casa de Eli, um sacerdote daquela época. E isso parece ótimo, olha que mãe maravilhosa, que mãe perfeita, sim ou não, amém? Talvez você me pergunte, pastor, o que tem a ver a Samuel ir morar na casa do profeta Eli, do sacerdote Eli, com os tempos de hoje, onde existem vozes, onde todo mundo escuta todas as coisas, onde as coisas estão de mal a pior e as pessoas só procuram mestres para si mesmo, para aliviar a sua alma, para massagear o seu ego, para dizer, olha, continue assim, cheio de problema. Um dia Jesus faz um milagre. Ei, amado, você precisa ouvir algo. Deus quer que você muda.
Deus quer que você transforme. O Senhor nos chamou para nos convertermos a Ele, não Ele se converter a nós, a nossa vontade, aos nossos desejos. Nós nos entregamos para o Senhor. O culto aqui não pode ser do jeito que nós queremos, é do jeito que Ele gosta. A oferta não pode ser da forma que eu quero, é da forma que Ele quer. Eu não posso tratar a minha esposa da maneira que eu quero, eu tenho que tratar da maneira que Ele quer que eu a trate. A Bíblia fala muito claro, entregando a minha vida por ela, morrendo por ela. Então você percebe que nessas coisas nós estamos fazendo mais o nosso jeito do que o jeito de Deus. A questão é que o resultado não vai dar certo lá na frente. E no ano de 2024, se você não ouvir a voz de Deus, pode correr o risco, querido, de você perder até a direção de estar nesse caminho. Não porque Deus abriu mão de você, ou largou você, ou te abandonou, mas porque você endureceu o teu coração e de mau grado tem ouvido, andado, caminhado na presença do Senhor. Samuel então ele anda nessa época, porque Eli parece até ser bom, mas Eli ele é um homem que ali a sua família é totalmente disfuncional. Então estatisticamente Samuel ele vai para um lugar onde que ia dar tudo errado. Ele ia aprender a ser um sacerdote errado, ele ia aprender a lidar com as coisas de Deus de uma forma errada. Tudo era lícito naquela casa, sabe? O profeta Eli, ele não corrigia os seus filhos, fazia de tudo quanto é jeito. Deus, eu sei que é errado, mas é meus filhos, eu amo eles. Então, dentro da estatística, querido, que nós vivemos no nosso mundo hoje, quanto mais a gente se aproxima da vinda de Cristo, mais o amor se esfriaria. Jesus ele deixou que no mundo as aflições seriam maiores. E se nós não aprendermos a ouvir a voz de Deus, no meio das suas tempestades, no meio das suas aflições, querido, você vai naufragar. Você não vai conseguir vencer. Sabe, existem tantos milagres de Deus, tantas bênçãos de Deus liberadas para os seus filhos. É natural que um homem, uma mulher que se achegue a Deus, verdadeiramente ouve a sua voz, ele prospera, ele cresce, ele é abençoado. É natural isso. Mas é difícil a gente enxergar isso no meio da igreja. Nós só vemos pessoas sofrendo de dívida, não conseguem dormir. A preocupação nunca foi os céus. A preocupação nunca foi como que eu vou dar o meu culto para Deus. A preocupação é o que eu vou comer, o que eu vou fazer, o que eu vou vestir, como que eu vou ser, qual o carro que eu vou trocar. É tudo nós. Tudo tem a ver com a gente. Amém? Quem eu vou namorar, com quem eu vou casar, se aquele menino falar desse jeito comigo, ou aquela. Sabe, querido, está tudo aqui, ó. Não está a preocupação, sabe? Não está lá no céu. Eu, como líder desta igreja, eu queria tanto me preocupar com as coisas do céu, mas eu me preocupo mais com o problema das pessoas do que com o céu. Sabe, o que está faltando? Qual é a esperança nossa nesse meio dessa terra de caos, onde que as pessoas hoje elas não têm mais temor a Deus? Elas inventam os deuses. Não é verdade, amados? A nossa televisão ensina tudo errado. Na verdade, querido, o que vende, sabe o que vende hoje? Quer ganhar dinheiro? Quer que eu dou uma dica para você ganhar dinheiro? Amém? Posso ouvir um amém? Faz fofoca. Faz fofoca, cara. Abre a internet aí, começa a fazer fofoca, começa a falar da tua vida, da vida dos outros. Você vai ver, você explode. A prova disso é que você só olha para a vida dos outros, você só procura fofoca. Posso ouvir um amém? Você está ouvindo a voz de Deus? Amém? Só as crianças, ainda bem. A palavra de Deus diz que o reino do céu será delas. Então Samuel ele é inserido numa família totalmente disfuncional. 1 Samuel capítulo 3 verso 1 diz assim: e o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. Em outras palavras, ele está dizendo que naqueles dias, nos dias de Samuel, pouco se ouvia a voz de Deus. Pouco se ouvia a voz de Deus. O funcionamento estava normal, a igreja estava aberta naquela época.
As pessoas iam para aquele lugar, a palavra era pregada, sabe, o louvor era feito, os sacrifícios eram feitos, as ofertas eram feitas, mas Deus não estava falando com o povo. Não porque Deus não queria falar, porque o povo não queria ouvir a voz de Deus. Ano de 2024 precisa ter um desejo no nosso coração de querer ouvir a voz de Deus. Posso ouvir um amém? Você concorda com isso? Olha como que era aquela família. 1 Samuel capítulo 2, verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Beliel, e não conheciam o Senhor. Sabe o que é Beliel? É referência a demônios. Homens que serviam a casa de Deus, mas eram mais conhecidos como filho do diabo do que filhos de Deus. Você sabe que quem mente é filho do diabo? Você está ouvindo a voz de Deus? Escuta, eu vou falar de novo. Quem mente é filho do... Você está ouvindo a voz de Deus? Uau! Bom, 1 Samuel capítulo 3, no verso 2 diz assim: E sucedeu naquele dia, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor, fala, o Senhor chamou a Samuel. Olha Deus chamando a igreja. Então, meu amado, aonde estava a esperança de Samuel? Se está tão difícil para nós, se há uma dificuldade, se realmente o amor nesses últimos dias está esfriando, e as pessoas estão mais preocupadas pelas suas ambições, e suas necessidades, e seus desejos carnais, aonde está a nossa esperança? Aonde, queridos? A esperança de Samuel não estava em Eli, ela não estava em que ele enxergava. Por exemplo, nossa, aqui não tem Deus, Deus não está falando, só desgraça. Sabe, aonde está a sua esperança para o teu futuro, querida? Você olha para a tua vida, você olha para a tua história, você olha para os teus pais, você olha ao redor de você, as pessoas que deveriam ser santas e mostrar Jesus, e ninguém faz isso. Aonde está a tua esperança? Aonde está a esperança da igreja vindoura, da igreja que vai glorificar o Senhor, que vai habitar no céu, da igreja que manifesta a glória? Aonde está a esperança? Porque nós não vemos mais milagres, nós não vemos mais aleijados levantarem, nós não enxergamos mais os mortos, por mais que esteja acontecendo em alguns pontos do mundo, mas aqui era para acontecer algo normal. Nós não vemos mais o coração arrependido, nós não vemos mais pessoas quebrantadas. Por quê, amados? Deus deixou de fazer? Deus deixou de existir? Não, porque os nossos olhos estão nessas coisas, dos problemas, nas dificuldades, naquilo que não acontece. Nós não estamos mais olhando para um Deus poderoso, generoso, abençoador, que ressuscita mortos, que levanta, sabe, as nações, sabe? As pessoas precisam entrar nesse lugar aqui chorando de tanta presença e glória de Jesus. E ela está aqui, Ele está aqui. Mas o problema é que nós estamos olhando nisso para tudo aquilo que é ruim, para tudo aquilo que é improvável, para tudo aquilo que não deu certo. Mas a esperança de Samuel estava, sabe em quê? Em ouvir a Deus. E hoje eu tenho uma esperança em meu coração, que você ouça a voz de Deus, que você entenda essa mensagem. E que não seja um ano de você olhar para os céus abertos e só bênção, só material, só coisas acontecendo na sua vida. Mas seja um ano de você falar, cara, eu preciso ouvir o que Deus está pedindo de mim. Sabe, Jesus, ele fala que ele só fazia o que ouvia Deus falando com ele, ou o que via Deus fazendo. Para isso precisa de intimidade. Nós precisamos ser uma igreja relevante. E uma igreja relevante não é uma igreja cheia de gente. Uma igreja que sabe ouvir a voz de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nossa esperança para o ano de 2024
tem que estar em ouvir a voz de Deus. Quer ser bem-sucedido em 2024? Quer viver o que Deus tem para a tua vida? Quer experimentar os dons, os milagres, as bênçãos que Deus tem para você? Aprenda a ouvir a voz dele. Glória a Deus. Bom, vamos imaginar o cenário aqui. Aonde que Samuel estava quando Deus falou com ele? No quarto, amém? Glória a Deus. Sim ou não? Ó, 1 Samuel capítulo 3, verso 4, diz assim: o Senhor chamou Samuel e disse Samuel, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Bom, então vamos imaginar esse cenário aqui. Vamos pensar aqui, nessa parte de cá, tem 3 paredes, certo? E aqui uma portinha. Samuel está dormindo ali. Ele abre a porta, ele entra para o quarto dele. Ele ouve a voz de Deus chamando ele, mas ele não entende que é a voz de Deus. Ele sai para fora e vai até o quarto de Eli. Chega no quarto de Eli, o que ele faz? Eli, você me chamou? Né? Ele, eu não, volta para o teu quarto dormir. De verdade, querido, imagine, tudo escuro. Naquela época não tinha luz elétrica. A palavra de Deus diz que o candelário estava apagando. De verdade, ó, meu irmão sabe disso. Paulinho acordou de madrugada. Uma voz se mandou, ei, Paulinho. E aí ele sai. Ele está me chamando. Chega lá, ele, você me chamou? Não, volta para o teu quarto. Peraí. Eu ouvi uma voz. Paulinho não ia voltar para o quarto nada. Ele ia falar assim, Paulinho, eu posso dormir aqui com você? Porque você está ligado, uma voz está me chamando, né? Eu sei, e aí eu vou saber quem é. O que eu quero dizer com isso, amado? Que Deus não ia falar com o Paulinho dessa forma. Por quê? Porque o Paulinho tem medo disso. Deus, ele fala de uma forma inconfundível em nosso coração. Ele não vai falar algo para gerar medo sobre a tua vida, amém? Então ouvir a voz de Deus nunca vai ser algo que vai te assustar, vai te colocar medo, vai te colocar num lugar assim meio que, ai, agora, meu Deus. Pensa o Paulinho, ele fala assim, olha, ele casou e ele manda a mulher dele ver os barulhos lá que faz no quintal. Não é, Paulinho? Então, na verdade, Deus quer mostrar aqui que sua voz é inconfundível. Ele fala com a gente de uma forma que não vamos ter medo, tá? Então, Samuel volta para o quarto. Interessante. Samuel ouve uma voz de Deus e ele volta para o quarto. Ele abre a porta, dá uma olhada. Bom, não tem mais nada aqui, fecha a porta. E ele deita lá, certo? Uma coisa que acontece, que quando ele volta para o quarto, Deus chama ele de novo. Ele nem pega no sono, Deus, Samuel, certo? O que ele faz de novo? Ele não já tinha ido Eli? Ele tinha falado, não sou eu, volta lá, que não sei o quê. Ele volta de novo para Eli. O que isso nos mostra, querido? Que Deus tem falado com a gente, Deus tem tocado o nosso coração, Deus tem ministrado em nossas vidas, porém, nós remetimos ao passado, porque Eli representa o que está do lado de fora. Ele representa, sabe, as suas falhas, o seu fracasso, sabe? Eli era uma família, lembra, disfuncional. Ele não sabe mais ouvir a Deus. E quantas coisas do lado de fora, quantas coisas do seu passado, sabe, tem impedido você de ouvir a voz de Deus, de entender que Deus está falando para você, olha, é um tempo novo. Sabe, no ano de 2024, nós não podemos deixar a voz do passado atrapalhar aquilo que Deus está falando agora no nosso presente. Não deu certo, não aconteceu, não interessa, amado. Deus vai fazer coisas novas e nós estamos ouvindo a voz dele, amém? Glória a Deus. Essa é a nossa esperança. Ouvir a voz de Deus é a esperança que o povo de Deus vai ter para o ano de 2024. Sabe, é como se você
segurasse na porta, e Deus está ali dentro, Eli está aqui fora, e aí vamos falar de casamento. Você olha para o casamento dos seus pais e fala, é um fracasso, eu não quero casamento. Você olha para o passado. E quando Deus está falando lá dentro, que você tem que entrar, você tem que tomar uma decisão e entrar para dentro e falar assim, não, eu quero ouvir o que Deus está falando comigo. Porque o que importa não é os exemplos que nós temos ao redor, mas sim a voz de Deus no nosso coração. Cara, se Deus estiver com você, não importa o quanto você ganha, não importa o quanto te amam, não importa o quanto se lutem por você, Deus é com você e a vitória é certa, amado. Você está me entendendo? Enquanto você está olhando para o teu passado, Deus está no quarto te esperando para falar com você. Deus estava no quarto esperando para falar com Samuel. Mas você tem que entender que mais importante é a voz de Deus do que o teu passado. A voz de Deus que te apresenta o presente, que te leva para um futuro onde Deus vai estar contigo te abençoando. Amém? Uma coisa que você tem que entender é que Deus não muda. E muitas vezes nós deixamos o sentimento dominar o nosso coração. Ah, Deus mudou de ideia, talvez Ele não quer mais me abençoar, talvez Ele não me ama mais como Ele me amava antes, talvez Ele não está fazendo as coisas. Por quê? Porque teu passado diz assim. Porque profetas mentirosos, enganosos, profecias, ou vozes que não eram de Deus, e você se confundiu. Você permitiu que outras vozes tomassem um lugar como uma voz de Deus. Não é de Deus, vai lá, faz isso, e não era, e não deu certo. Então, uma coisa que você tem que entender é que Deus não muda. A Bíblia disse que Deus estava no quarto e Samuel saía do quarto. Aonde Deus estava? E aonde Samuel ia procurar Deus? Quando você ouve Deus, você não pode deixar outros sentimentos te tirar daquele lugar aonde você está ouvindo Deus. Porque senão a dúvida vai começar a dominar teu coração. O medo, as estatísticas, as probabilidades. E aí você não vai conseguir experimentar, você não vai conseguir dizer assim, não, é Deus que está falando e eu vou crer, e eu vou permanecer, eu vou perdoar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Eu ando nisso. Então, a gente muda, Deus não muda. A gente se arrepende, Deus não se arrepende. Então não dá para nós compararmos a voz de Deus com as nossas ações. A gente esquece, Deus não esquece. A gente sai do quarto, como Samuel saiu do quarto. Mas nós precisamos voltar para o quarto. Quarto é lugar de ouvir a voz de Deus. Posso ouvir um amém? Interessante que na terceira vez que Samuel, ele vai falar que ele é chamado e vai falar com Eli, Eli fala o que para ele? Ó, Samuel, é o seguinte, é Deus que está te chamando. Então Eli sabia, escuta isso, Rocha, Deus estava falando com Eli, certo? E com Samuel, e Samuel vai falar com Eli, e Eli fala assim, olha Samuel, eu já sei o que está acontecendo, eu sei o que está acontecendo, é Deus que está falando com você. Quando você voltar a ouvir essa voz de novo, diga para ele assim, eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo te ouve. Sabe o que acontece? Que eu quero que você entenda aqui, porque o problema é que Eli, ele reconhece a voz de Deus, ele sabe que é Deus que está falando, mas não muda nada na vida dele. Tem muita gente que sabe que Deus é bom, que sabe que Deus prospera, que sabe que Deus faz as coisas, que sabe que Deus quer que perdoa, mas saber tudo isso, querido, não muda nada na tua vida. Se você se comporta como Eli, que deixou de ouvir a Deus, que não quer mais voltar para o lugar aonde Deus fala. Ele sabia, ele aponta para Samuel, Samuel, você tem que voltar para lá, cara. Mas você percebe, querido, que só saber o que Deus faz não muda a nossa vida. Saber que Deus cura, saber que Deus faz prosperar, só saber que, eu sei que tem que fazer isso, eu sei que tem aquilo. Amado, se não tivermos atitude, nada acontece. Precisamos tomar uma decisão. Precisamos abrir a porta do quarto, deixar as coisas de fora para trás, o passado para trás, e falar assim, não, a minha vida é diferente. É que eu tenho trauma disso, eu tenho trauma daquilo, eu fiquei com medo disso. Amado, Deus te curou de tudo.
mas é uma decisão nossa. Ano de 2024, se é ouvir a voz de Deus, nós precisamos não só saber, nós precisamos decidir, entrar no quarto novamente, dizer: aqui é meu lugar. Posso ouvir um amém? O que adianta saber, Jonas? O que muda a tua vida, amado? O que adianta saber, igreja? Que Deus é bom, que Deus faz as coisas, enfim, mas na sua vida não tem nada. Olha para você e é ressequido, não tem cheiro de Deus, não tem cara de Deus, não tem nada de Deus. E eu fico muito feliz porque você está aqui. Porque aqui é um lugar que você está ouvindo Deus. E que te leva a tomar uma decisão. Para de mentir. Para de inventar uma vida que não existe. Começa a ouvir a voz de Deus. Sabe? Para de ser... Quantos vão sair daqui e vão desandar na bebida? Nenhum. Quantos vão sair daqui, sabe, e vão esquecer essa mensagem? Sabe quantos vão sair daqui e já estão pensando em os jovens? Ai, eu preciso ficar com alguém. Porque, né, virada do ano sem ficar com ninguém é um ano ruim. É. Cara, deixa eu te falar, você está enganando a você mesmo. É tão triste, sabe? Deus, meu coração está triste, igreja. Meu coração está triste. Porque eu olho, eu quero olhar com os olhos de Jesus para todos vocês. E sabe como que é olhar com os olhos de Jesus? É olhar para você e falar assim: cara, deu certo. Deus fez a obra perfeita na vida dela. Deu certo, Deus fez a obra perfeita na sua vida. Mas daqui a pouco vem as notícias. Sabe, pastor, fulano tal é assim, ó, tá fazendo isso, mano, se machuca. Então a resposta é que as pessoas não estão ouvindo a voz de Deus. Elas sabem o que tem que fazer. Você sabe o que tem que fazer, mas não faz. Isso dói. Porque a única pessoa que está sendo pisada por Satanás é você, amado. Muitas vezes as pessoas se apoiam naquilo que brilha, naquilo que reluz. Quando o Senhor está te chamando para não ir para aquilo que brilha. Por isso nós temos que estar atento à voz do Senhor. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Enquanto você estiver consultando o seu passado, nada vai mudar na sua vida. Sabe, tem gente que começa a prosperar e ela começa a olhar para o passado. Não, eu nunca tive isso. Eu nunca tive condições de ir para a praia. Eu nunca tive condições de comprar isso, de comprar aquilo. Ei, não é porque você está tendo que você tem que agora esbanjar, amado. Você tem que saber ouvir a Deus. É Deus que direciona. Como que Deus vai colocar riquezas na sua mão, sendo que você é o esbanjão? Ah, mas é porque está melhor agora. Para! Sempre teve melhor com Jesus. Sabe por que você faz isso? Porque você não acredita que Ele é o Deus do amanhã. Então você precisa viver hoje intencionalmente. Você precisa gastar tudo, porque hoje eu estou tendo, então eu vou me desembestar nisso. Não, querido, meu Deus é aquele que me sustenta hoje, me sustenta amanhã e vai me sustentar até o dia que Ele voltar. E da mesma forma, abençoando a minha mesa todos os dias, com riqueza, com fartura, com saúde. Eu não preciso viver como se houvesse amanhã. Eu vivo guiado por Deus. Eu ouço a voz de Deus e respondo a ela. Para de olhar para o teu passado. Esse ano não adianta só saber. Não vai adiantar. Você precisa voltar para o quarto e abandonar o seu passado. Verso 10 de Samuel 3. Então veio o Senhor e ali esteve. Aonde o Senhor estava? No quarto, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E aí disse Samuel: fala, porque o teu servo te ouve. Pela terceira vez Samuel vai
Eli diz para ele: volta lá e diz isso. Muitos de nós paramos nas portas da decisão. Eli, você chamou? Não, não chamei, eu já sei o que está acontecendo. Deus está querendo falar com você. Vai lá. Samuel volta. Deus está na onde? Está lá. Samuel está na porta. Você ouviu Deus falar, certo? Só que agora você precisa tomar uma decisão. E é aqui que é o momento que você faz a diferença. Você olha o teu passado, você olha, não deu certo, mas você fala: não, eu vou acreditar dessa vez. Quer viver um ano repleto das bênçãos do Senhor? Abre a porta, fecha e fica lá no lugar de intimidade com Deus. Sabe, quando nós tomamos essa decisão e de ouvir a voz de Deus, cara, este lugar aqui, o quarto, é o melhor lugar que a gente pode estar. Porque quando tomamos uma decisão e permitimos que Ele acesse o nosso coração, quando Jesus acessa teu coração, o medo vai embora, a dúvida vai embora, a angústia desaparece. É como se aquelas garras que o inimigo colocou sobre você, te cegando, sabe, te prendendo, sabe, na raiva, na ira, na vaidade, nesses sentimentos. Quando você decide tomar uma decisão, cara, eu não preciso mais ser preso, eu não preciso mais viver de angústia, eu não preciso mais viver com medo, eu não preciso mais viver com dúvida. O meu Deus é comigo, eu não tenho dúvida disso. Eu abro essa porta, eu entro para esse lugar. É quando a máscara cai, é quando todas as nossas fortalezas caem por terra e Deus faz a obra na nossa vida. Você está no lugar certo, você diz: eu decidi a melhor coisa da minha vida hoje. Sabe, nada mais tem poder sobre a tua vida. Não tem mais sentimentos te dominando, não tem mais sentimentos te entristecendo, porque nada pode te entristecer quando você está na presença. Não é, minha irmã? É ou não é, Simone? Se levante o inferno. Mas eu estou no melhor lugar. Eu estou na presença. Eu ouço a voz de Deus. Posso ouvir um amém? Deus está falando com você. Sabe, esse momento é quando a sua voz reina em nosso coração. Quando Ele fala: perdoa, e você não tem mais nenhuma justificativa para dizer por que eu não vou perdoar. É quando Ele fala: abre mão disso, e você não tem mais nada dentro do teu coração dizendo por que eu não vou abrir mão. É quando você olha para aquela pessoa que te maltrata e você consegue amar ela. É esse lugar que Deus quer que a igreja dele esteja. Interessante, queridos, é que a gente não consegue entender o processo. Sabe quem estava dentro do quarto? Um menino, Samuel. Do lado de fora estava um velho, gordo, cego, que não temia a Deus mais, que já estava condenado. O problema é que você não consegue entender, é que quando você está segurando na fechadura para tomar a decisão das suas vidas, você talvez se sente um menino, talvez frágil, desprotegido, talvez meio inseguro nas coisas. Mas quando você abre a porta, você entra um menino naquele lugar, e você fecha aquela porta, você se torna um menino na presença do Pai. E o Pai vem e cuida desse menino. A Bíblia diz que Samuel, ele entra à noite, de noite, como um menino. Mas de manhã, quando ele sai como um profeta, ele sai como um sacerdote, ele sai como um homem vitorioso. Entende o processo, amado? Decisões nas nossas vidas nos leva como menino, talvez com medo, com esses sentimentos. Mas nos faz sair desse quarto, querido. Porque uma coisa você tem que entender: nós vamos entrar nesse quarto para receber coisas de Deus e ouvir a voz dele. Mas você vai sair como um profeta, com uma voz, com autoridade sobre essa terra. Porque esse próprio menino que entrou como menino, ele saiu como profeta para declarar o fim da existência do sacerdócio de Eli.
Olha o que o Espírito Santo falou. Que Ele está buscando por homens e mulheres assim. Que querem entrar como um menino, mas saírem com autoridade no mundo espiritual. O que você está buscando, amado? O que você está buscando, querido? São coisas. Jesus falou assim: busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e essas coisas eu vou te acrescentar. Deixa eu te falar uma coisa, eu vivo uma vida abençoada. Os meus filhos vivem vida abençoada. Mas nunca na minha vida eu busquei uma vida abençoada. Eu sempre busquei uma entrega ao Senhor. A vida abençoada é o bônus que Deus coloca na minha vida. Ele me dá de amor. Independente se eu faço alguma coisa para Ele, é que meu coração nunca teve ali. E a prova disso que eu posso desfazer de tudo que eu tenho da noite para o dia. E não vou sentir nenhum peso, como se estivesse faltando alguma coisa para mim. Eu tenho tudo, eu tenho Jesus. Ele me faz completo. E eu queria que você falasse dessa mesma forma. Pastor, eu tenho tudo, eu tenho Jesus. As drogas não me dominam mais, a mentira não me domina mais, o medo não me domina mais, a falsidade não me domina mais, o engano não cabe mais na minha boca. O Senhor, Ele me faz inteligente espiritual. Eu sou maduro. E de verdade, amado, se você falar assim, mas como que você conseguiu? Eu não consegui, Ele fez tudo isso em mim. Eu só ouvi a voz dEle. Eu só ouço a voz dEle. Eu prossigo de novo em ouvir a voz dEle, em conhecer a voz dEle. Posso ouvir um amém? Deus está falando com você? O problema é, amados, é que nós estamos vivendo numa geração que não ouve mais a voz de Deus. Você já ouviu a voz de Deus? Você sabe ouvir a voz de Deus? Hã? Quantos dizem que não sentem, não ouvem a Deus? Como é que é isso, pastor? Né? Então eu quero só deixar uma dica para a gente finalizar. Nós temos 13 minutos ainda, eu vou tentar nesse tempo. Queria que a banda se arrumasse aqui em cima já, para mim, por favor. Para uma comunicação perfeita, nós precisamos de 5 coisas fundamentais. A primeira dela, para uma comunicação perfeita, nós precisamos de 2 coisas que são muito importantes: um emissor e um receptor. Precisamos que alguém que emite, o emissor é aquele que emite a mensagem, é aquele que traz algo, aquele que fala, e o receptor é aquele que recebe a mensagem. Então nós temos uma realidade: Deus é o emissor e nós somos o receptor, amém? Alguma dúvida com isso? Então o emissor é quem fala, o receptor quem recebe. Deus é o nosso emissor. Terceira coisa que nós precisamos, da mensagem, ok? Mensagem é um conteúdo que o emissor entrega ao receptor. Então, qual é a mensagem que Deus entrega para nós? Amém? Deus, Ele usa profeta para falar com a gente? Usa. Deus usa Armando Coque para falar com a gente? Deus usa o louvor para falar com a gente? Usa ou não usa? Deus usa sonho para falar com a gente? Hã? Deus usa a natureza para falar com a gente? Deus fala através desses lugares? Mas uma coisa você tem que entender: todos esses têm que estar apontados para cá. Eu já vi profeta falando em nome de Deus e não era de Deus. Eu já vi sonhos que pessoas falaram que era de Deus e não era de Deus. Eu já ouvi louvores falando que é de Deus e não é de Deus. Por quê? Porque não apontam para a palavra. Nós temos que estar fundamentados na palavra. A mensagem precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Se não está aqui, não é de Deus. Posso ouvir um amém? Se o irmão virar para você e falar: olha, Deus está me dizendo para você largar da tua mulher porque não está dando mais certo e vocês estão vendo brigando, isso não é de Deus. A Bíblia fala para largar da mulher? Se o irmão está dizendo para você: não, uma mentirinha santa pode fazer, que é importante, a Bíblia diz: pode? Então não é de Deus. Então nós temos um emissor, um receptor
e nós temos uma mensagem. Vamos para o fundo musical e não me deixa no vácuo não. Em nome de Jesus. Então, Deus só está falando através dessas pessoas se a base estiver na palavra. Quarta coisa que nós precisamos, qual que é a primeira? Emissor. Segunda. Terceira. Quarta. Código. Fala, código. Nós precisamos de um código, tudo bem? O que é um código, amado? Código é um idioma pelo qual a mensagem é anunciada. Por hoje, nós estamos falando em português. Talvez, maybe, tomorrow, we speak in English, ok? But today em português, amém? Mas é interessante, então nós temos que ter um código, ou em outras palavras, nós precisamos entender o que a mensagem está trazendo. Então Deus não vai falar de uma forma que você não entende. Se Ele é o emissor, nós o receptor, e Ele carrega uma mensagem, o código é: eu entendo que Deus está falando comigo, amém? Até interessante uma história, quando o Anthony estava aqui, minha mãe queria falar com o Anthony, só que ela queria falar em português, e ela estava falando como se ele estivesse entendendo. O cara não está entendendo nada. Mãe, não está entendendo. E ela continuando falando: não, mas olha, eu estou com dor assim. Calma, tem que trazer um tradutor para entender. Então, nós precisamos de um emissor, um receptor, uma mensagem e o código, tá? O que acontece aqui? Você chega num lugar e você fala assim, tipo, você pode até com mímica tentar se comunicar, certo? Isso está falando o que, amados? Você vai ter até uma comunicação, porém ela não vai ser perfeita. Sabe o que tem na igreja? Um monte de crente se virando para se comunicar. Você se vira, mas cara, você não consegue entender o que Deus está fazendo na tua vida. Porque para entender o que Deus está falando conosco, nós precisamos estar no quarto, amém? Tirando as coisas de fora. Chega de se comunicar, para de se virar. Deixa Deus fazer as coisas na sua vida. E a quinta coisa, quer ver? A quinta coisa, deixa eu ver aqui o que eu pego. Não estou enxergando muito bem. Vem aqui, Otávio, você. Melhor, vai lá no fundo da igreja lá, por favor. Primeira coisa da comunicação, o que é? Emissor. Segunda. Terceira. Quarta. E a quinta coisa, que eu vou mostrar para vocês. Consegue me ouvir, Otávio? Tá tranquilo? Tá entendendo o que eu estou falando com você? Tudo bem? Ei, peraí. Você conseguiu me ouvir? Você leu meus lábios. Talvez você se virou, né? Você podia mandar todo mundo calar a boca aqui, né? Pera, fica quieto aí que eu preciso ouvir ele. Deixa eu te falar uma coisa, amados. Para a comunicação ser perfeita com Deus, emissor, receptor, mensagem, código. Mas uma coisa que as pessoas falham aqui é o seguinte: elas não tiram os ruídos. E com ruídos você nunca vai entender o que Deus vai estar falando com você. Enquanto não tinha ruído aqui, o Otávio ouvia tranquilamente o que Deus estava falando. Mas começou. E ruídos, queridos, são vozes, são passado, são coisas que estão aí interferindo no nosso coração todos os dias. Posso ouvir um amém? Mas para o Otávio me ouvir melhor, ele precisa chegar mais perto quando tem muitos ruídos, certo? Quando você não consegue ouvir direito a voz de Deus, você precisa chegar mais perto de Deus. Vem mais perto, Otávio, por favor. Sabe por que Deus pede para ele chegar mais perto? Porque Deus quer que ele busque ele mais de perto. Deus fala na sua palavra: buscai o Senhor enquanto está perto e pode encontrá-lo. Posso ouvir um amém? É isso ou não é? Fica aí. Melhor, vamos fazer o seguinte.
Sobe aqui. Vem perto. Opa, peraí. Você não abriu a porta, volta lá. Você bateu a cara na porta. Esqueceu que tinha uma porta aqui? Hã? Vem, não, vem. Abre a porta. Vem. E aí? Sabe que Deus está chamando vocês? Ano de 2024 é um ano de abrir as portas e entrar para o quarto e ver aquilo que Deus tem fazendo. Sabe o que o Otávio esqueceu? Fechar a porta, não é verdade? Fecha a porta, cara. Por que, amados, fechar a porta? Para evitar os ruídos. Fechar a porta é entender, eu e Deus, é eu e Ele e acabou. Quer viver um tempo novo? Otávio, quer viver um tempo novo em Deus? Você precisa desse lugar. Precisa aprender a ouvi-lo, deixar o seu jeito de lado, para que Ele faça vontade na sua vida. Porque aqui Ele vai falar das grandes coisas, das maravilhas. Ele não vai mais te fazer olhar lá para fora, porque as portas foram fechadas. É só você e Ele na tua intimidade, Ele no teu coração, trazendo as revelações. E Ele vai te guiar em tudo que você faz. Você recebe isso? Amém? Aplauda Jesus, igreja. Deus abençoe, Otávio. Quem tem intimidade fecha a porta para excluir todos os barulhos que estão de fora. O que tem gritado no teu coração? Eu queria que você ficasse de pé, igreja. Quantos de nós esquecemos o lugar da adoração, o lugar do quarto, o lugar da intimidade com Deus? Que nessa noite, esse ano de 2024, o Espírito de Deus possa te trazer de volta ao lugar secreto, aonde Ele nunca saiu, aonde Ele nunca deixou de estar. Deus está lá no lugar secreto, querendo falar com você, igreja, querendo direcionar você a caminhos maravilhosos, a caminhos que só Ele pode te guiar. Aleluia! Erga seu cartaz aos céus. Você que trouxe seu cartaz. Vem cá. Se você está perto da sua família, pode chegar perto dela, se encosta. Nós todos somos uma família. Quero só que a pastora Natália venha aqui para representar as famílias. De verdade, Deus quer realizar todos os sonhos de vocês aí. Mas você vai precisar ouvir a voz dele. Ele vai direcionar, te guiando como um mapa. A voz do Senhor não é inconfundível. E você vai entender, não duvide dela. Não duvide das promessas de Deus para o teu casamento, amado. Não duvide das promessas de Deus para a liberdade que Deus trouxe sobre nós, para adorá-lo, para exaltá-lo e engrandecê-lo. Não duvide que esse Deus é um Deus de amor, é um Deus que cuida de cada um dos nossos sentimentos. Não duvide que esse Deus possa em algum dia te esquecer, te abandonar. O ano de 2024, ouça a voz de Deus. Ouça o Deus Todo-Poderoso falando, porque Ele deseja falar ao teu coração. Crie o lugar de intimidade, volte para o lugar de intimidade. Volte a colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, igreja. Levanta os cartazes para o céu. Pai, obrigado, papai, pelo teu amor, pela tua bondade, por aquilo que o Senhor fez por nós. Nós recebemos a sua mensagem em nosso coração. Eu sou grato, Jesus, por cada um que acompanhou a nossa história, por cada um que lutou, que chorou, sabe, que permaneceu.
E nós te agradecemos porque todas as forças veio de ti. Nós agradecemos as conquistas que tivemos, agradecemos as derrotas, porque nos fez aprender, nos fez ensinar. O Senhor nos ensinou através delas. Agradecemos, Senhor, pela esperança que não se apaga, porque o Senhor é a chama dentro do nosso coração. O Senhor é o fogo que queima dentro de nós, que nos inspira, que nos leva, Deus, agora para o lugar secreto, para o lugar de adoração. Nós apresentamos nossos desejos, nós apresentamos os nossos propósitos para Ti e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos conduza, que todos esses propósitos glorifiquem o Teu nome, que todos esses propósitos exalte o Teu nome, honre o Teu nome, eleve o Teu nome acima de todas as coisas. Nós te agradecemos como igreja, te louvamos e te exaltamos em nome de Jesus. Vitória em Cristo Jesus. Feliz 2024!